Eu fui desafiado a encaixar o encaixável em Dragon Ball Super Saiyajin 4 do Daima. Opa pessoal, Vicezinho aqui para mais um vídeo no canal. E para quem é novo aqui, algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo sobre o Vegeta Super Saiyajin 3 no Daima, tentando encaixar ele no Super o mais coerente possível. E como muitos gostaram daquele vídeo, eu também vi muitos comentários de pessoas pedindo para eu tentar encaixar o Super Saiyajin 4 no Super. E eu vim aqui fazer o impossível, porque foi difícil pra caralho. Então hoje, vamos tentar teorizar 3 formas de tentar encaixar o Super Saiyajin 4 do Daima no Super, da forma mais simples até a forma mais viajada possível. Então, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante, o Seja Membro tá aí pra quem puder me ajudar, pegue sua pipoca e vamos lá. Bom, recapitulando o que aconteceu em Dragon Ball Daima, nos últimos 3 episódios, ou 4, Goku demonstra um poder surpreendente com sua nova forma para derrotar o Gomá, que é o nosso grandioso Super Saiyajin 4. Meio do Paraguai? Mas ainda é o grande. Só que quando ele apareceu pela primeira vez, todo mundo pensou que a justificativa para ele aparecer no Daima era o fato do Piccolo Brocha, mais conhecido como Neva, que ele fez alguns movimentos meio sus em cima do Goku, e aí, pei, simplesmente, sinta a misoginia. E pronto, mais uma skin pro Goku apanhar no futuro. Só que mesmo sendo um jeito meio preguiçoso, ainda era melhor do que o realmente foi mostrado no final do Daima, que foi simplesmente o Goku olhando pro Vegeta e falando: irmão, tu conseguiu o Super Saiyajin 3, né? Se liga na potência do pai, então. Após isso, o Daima acabou, a depressão subiu, porque agora é mais 15 anos até algo de Dragon Ball voltar. E como de costume, teve muita gente que gostou e teve gente que odiou. O normal de sempre. Só que, né, diferente do nível 3 do Vegeta, que até dá pra encaixar no Super com os conceitos das células S, por outro lado, o Super Saiyajin 4 é meio complicado. Mas, se o Toyotaro quiser, ele consegue. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, pra gente começar a encaixar o Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Super, vamos observar e tentar entender o que faz o Super Saiyajin 4 do Daima existir, seus conceitos básicos e o que é necessário para não ficar um furo de roteiro no Super. E eu já vou deixar claro aqui também que os conceitos que eu vou mostrar nele no Super vai estar um pouquinho diferente do que possa realmente ser o conceito original dele, que também não é muita coisa, então foda-se. Então, primeiro olhando para os conceitos básicos, quando o Vegeta pergunta dessa forma para o Goku, mesmo disse que enquanto ele estava treinando após a derrota do Majin Buu, ele sentiu que tinha um limite que ele não conseguia quebrar. Precisava de algum tipo de gatilho ou empurrão para alcançar aquilo. Então o Goku sabia que existia algo além do Super Saiyajin 3, mas ele não estava conseguindo atingir. Que foi aonde possivelmente o Neva fez esse desbloqueio na hora que ele chegou perto do Goku na primeira vez que ele se transformou. E a partir da segunda vez, o Goku já tinha consciência de como ir no Super Saiyajin 4. Então o primeiro ponto que a gente percebe aqui é que o Super Saiyajin 4 é uma transformação que o guerreiro precisa ter uma certa ciência que ela exista ou algo do tipo. E a segunda coisa é que o guerreiro precisa de alguma ajuda externa para conseguir alcançar essa transformação. E o terceiro ponto, que é mais uma teoria aqui, de alguma forma essa transformação está ligada com as raízes de um Saiyajin, mais específico com o Ozaru. Agora, sabendo sobre essas 3 principais coisas, vamos para Dragon Ball Super, com a primeira ideia que eu acho muito interessante, que seria Broly e a sua forma Ikari. Para quem não lembra, em Dragon Ball Super Broly, a gente é apresentado pelo próprio uma forma que até no momento é exclusiva dele, onde ele consegue usar todo o poder da forma Ozaru na sua forma base. Uma transformação que, além de multiplicar o seu poder em 10 vezes, também traz alguns detalhes no seu corpo, que refletem tanto a Ozaru, como também algumas referências ao próprio Super Saiyajin 4, o do Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente vê é que o cabelo dele fica bem mais arrepiado do que de costume, até um pouco parecido com o do Super Saiyajin 4. Também tendo um aumento razoável no seu corpo, ficando bem maior e brucutu. Se você não sabe o que é brucutu, pesquisa no Google. Não, brincadeira, eu vou explicar aqui. Seria como mais ou menos se ele tivesse um ar meio mais selvagem, sabe? Tipo um gorila versus 100 homens. E é claro, não podemos esquecer que seu olho também muda, ficando amarelo. Lembrando que, claro, o Super Saiyajin 4. E com todas essas características, o que mais fica aparente no Broly é que ele acaba agindo como um Ozaru, por não conseguir controlar esse poder que ele tem. E para mim, essa aqui já é a forma perfeita de encaixar o novo Super Saiyajin 4. Que nas próximas sagas a gente poderia ver o Broly tentando ou conseguindo despertar a verdadeira forma do Ikari. E o que a gente viu no seu filme, na verdade era uma forma incompleta porque ele não sabia dominar. E quando ele conseguisse finalmente dominar, pô, Super Saiyajin 4 verde. E esse aqui é bem fácil de encaixar
pelo fato do poder do Ikari ser um tipo de transformação que puxa a essência do poder do Ozaru na forma base, sem precisar do fator da cauda ou da lua cheia. É uma forma muito simples de encaixar, já que o Broly sempre perde seu controle nessa forma. Então poderia dizer que o Broly ele nunca saiu do estágio inicial dela. E como no momento da história que a gente tá sendo contado em Dragon Ball Super, o Broly tá tentando trabalhar sobre isso, sobre ter o próprio controle do seu poder e Ki. E eu acho que poderia ser uma boa forma de encaixar o Super Saiyajin 4 ser uma forma exclusiva do Broly. Porque outra coisa que também poderia ser legal é que esse poderia ser o novo conceito e o conceito finalizado do que é o lendário Super Saiyajin hoje em dia, que o Vegeta tanto falava na época da saga Freeza, que sempre era representado por um macaco dourado gigante. Porque, pra quem não lembra, hoje em dia o Akira nem sabe o que é mais lendário e ele fica mudando o conceito da forma verde do Broly toda hora. Todo dia ele quer botar um conceito novo. E até agora o último conceito que o Akira deixou é que o lendário Super Saiyajin na realidade é o Super Saiyajin Full Power do Broly, porque nesse novo conceito o Broly ele é um mutante da sua raça e o Ki dele é bagunçado. Então daria pra fazer um conceito muito legal onde o Super Saiyajin 4 do Broly seria verde. E sim, seria o verdadeiro lendário Super Saiyajin da sua raça, que a gente sempre escutou em Dragon Ball. E acaba com essa frescura e pronto, eu sou feliz. Agora, a segunda forma de encaixar o Super Saiyajin 4, que pra mim é a mais interessante, é que na realidade, o Super Saiyajin 4 do Goku seria a versão da forma bestial dele. E calma. Eu sei que agora parece um pouco confuso e nada a ver, mas vai por mim, você vai gostar. Lembrando que até hoje, a forma bestial não foi algo 100% explicado, tendo seus conceitos mostrados. O máximo que a gente tem sobre ela é o Whis, Piccolo e o próprio Akira falando algumas falácias, que resume a: o bestial tem um Ki novo que não tem nada a ver com as transformações antigas, e também não é algo que chega a ser um Ki divino, e o que faz o Gohan despertar a forma bestial foi por meio de fúria e quebra de limites. E aí eu te pergunto, que outra forma pode ter conceitos parecidos? Exatamente, o Gold. É só você parar pra pensar, o Super Saiyajin 4 também é uma forma que não tem muito a ver com as antigas e também, tenho quase certeza, não tem nada a ver com o Ki divino. E como eu expliquei lá em cima, ela tem a ver com isso sobre quebras de limites e que precisa de um certo gatilho para poder alcançar ela. Bestial, assim como o nível 4, também tem a sua peculiaridade de mostrar a verdadeira essência do guerreiro estando ligado às suas origens, ou algo do tipo do que o Saiyajin reprime dentro dele, que no caso do Gohan é a fúria que é alcançado quando ele viu seu mestre quase morrer. E assim, mesmo estando no limite dos seus poderes ocultos, as células S obrigam o corpo dele a evoluir, como eu já expliquei em outros vídeos. Agora, para explicar o porquê que o bestial do Gohan seria tão diferente do Goku, seria pelo fato de, além do Gohan ser um híbrido, o poder bestial do Gohan é uma evolução da forma mística, enquanto o nível 4 do Goku seria uma evolução do Super Saiyajin 3 mais Ozaru. E claro, sendo o fato que Goku é um Saiyajin 100%. E assim, o Super Saiyajin 4 poderia ser encaixado em Dragon Ball Super, sendo na realidade a forma bestial do Goku, que aqui teria o seu conceito finalmente cravado, que o bestial representa todo o poder oculto dentro do guerreiro, usando as características e a sua essência verdadeira. Enquanto o Gohan tem um cabelo grande, espetado, olhos vermelhos, porque na sua essência ele é um híbrido, tem as suas compulsões de raivas e ele tem o ritual dos Kaioshins. Já o Goku, dentro da sua essência ele é um Saiyajin 100%, tem como base o Super Saiyajin 3 e claro, a essência do Ozaru. E para terminar, a junção das duas formas, para deixá-las bem mais juntinhas, assim como o velho Kaioshin desbloqueou o poder oculto do Gohan para alcançar a forma mística, nessa versão o Neva poderia ter desbloqueado o poder oculto do Goku, que ligaria essas duas formas. E por mais que possa parecer um pouco viajado, pelo menos para mim, eu acho que seria até mais legal do que o Super Saiyajin 4 só ser uma versão completa do Ikari. E aí, o que vocês acham? E por último, que é entre todos os mais viajado, mas vai saber alguém gosta, que na realidade o Super Saiyajin 4 é o verdadeiro Deus Super Saiyajin, enquanto que a gente viu em todo esse tempo em Dragon Ball Super é um Super Saiyajin Deus incompleto, ou uma variante. E a forma de encaixar esse daqui seria que, como o Shenlong diz no filme da Batalha dos Deuses, o poder do Super Saiyajin Deus de Yamoshi acabou se perdendo com o tempo, e o que vimos o Goku e Vegeta se tornando seria uma versão incompleta ou alternativa, deles tentando alcançar esse poder do Yamoshi que foi perdido há muitas eras. E pra poder ter essa diferença do Yamoshi pro Goku e Vegeta, é porque diferente do Yamoshi, o Goku não tinha 6 Saiyajins puros e nem o fator da cauda. Então, para ele poder alcançar esse verdadeiro Deus Super Saiyajin, o ritual deveria ter sido feito com 6 Saiyajins puros de raça e, claro, o fator da cauda. E isso seria até legal, porque pra quem não lembra, há muito tempo atrás, lá em Dragon Ball clássico mesmo, a cauda era uma coisa muito importante pro Saiyajin. E quando o Saiyajin tinha a cauda presente, ele tinha até um poder maior do que de costume. E toda vez que o Goku acabava perdendo sua cauda, o seu poder diminuía um pouco. Então, para o Goku e Vegeta alcançar o verdadeiro Super Saiyajin Deus, eles teriam que fazer o ritual de novo com 6 Saiyajin puros e, claro, tendo a cauda deles.
alcançando o verdadeiro poder que a Moshi usou contra os Saiyajins no passado. E eu particularmente iria achar esse conceito bem interessante. Isso até daria mais uma profundidade lá na saga Black, onde o Black sempre ficava falando que o Goku e Vegeta não tinham Ki divinos verdadeiros, e sim falsos, enquanto o Black realmente tinha um Ki verdadeiramente de um deus. E era por isso que o seu Super Saiyajin Blue era diferente e se tornava rosé. E olha, olhando bem agora, saindo do papel, até que não é muito ruim não essa ideia, hein? Porque assim, sendo bem sincero também, o Super Saiyajin 4 do Daima tem mais cara de um deus do que o próprio deus Super Saiyajin. Vocês não acham não? Mas diz aí, concorda comigo em tudo isso ou não? Gostariam que o Super Saiyajin 4 fosse canonizado na história de Dragon Ball Super? Ou vocês preferem de outra forma? Comenta aí a sua opinião que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, seja membros, vocês ajudam muito o canal. Que Deus abençoe vocês e até mais.